E aí, galera, tudo bem? Aqui em Teresópolis continua chovendo. Hoje de manhã não choveu, ficou aquela neblina, né? Chuvisqueirinho à toa. Eu aproveitei e dei uma corridinha lá no centro, que eu moro num bairro, né? Aí comprei lá umas coisinhas para comer. Eu tô comendo só carne, não sei se vocês sabem que eu sigo a dieta carnívora, eu só como carne. Qualquer tipo de carne. Hoje, por exemplo, eu comi peixe, corvina e comi sardinha. Eu, depois que eu comecei 25 de maio esse tipo de alimentação, onde eu só como carne, eu gosto mesmo de carne bovina, né? Nada como um bom contrafilé, né? Eu estava com 106 quilos, agora eu estou com 81. Então já eliminei 81 dá 19 mais 25 quilos aproximadamente. Eu já pretendo até o final do ano eliminar mais uns 10. Quero chegar a uns 70 quilos, 72 quilos. Ficar bem magrinho para poder ter a saúde melhor e ficar com mais facilidade de locomoção e essas coisas todas. Bom, hoje nós vamos gravar o quinto vídeo do Sapiens, uma breve história da humanidade. Ainda continua um subtítulo aqui do primeiro capítulo, do Um Animal Insignificante. E o quinto vídeo vai se chamar Sapiens, vai aparecer no título do vídeo, né? Sapiens, dois pontos, os cuidadores de nossos irmãos. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Ler o livro é melhor, hein? Comprem o livro, mesmo que usado, sai bem mais baratinho. Então vamos lá. Apesar dos benefícios do fogo, lembra que no vídeo anterior ele desenvolveu como que a humanidade, né, o Homo sapiens, né, foi para o topo da cadeia alimentar porque ele dominou a técnica do fogo, né? Aprendeu a cozinhar os alimentos, dentre outras coisas. Né? Apesar dos benefícios do fogo, há 150 mil anos os humanos ainda eram criaturas marginais. Agora eles podiam espantar leões, se aquecer durante noites frias e queimar uma ou outra floresta. Mas, considerando todas as espécies juntas, possivelmente um número de humanos vivendo entre o arquipélago indonésio e a Península Ibérica ainda não passava de 1 milhão. 1 milhão de habitantes. Hoje nós somos 8 bilhões de habitantes, imagina. Né? Um mero ponto no radar ecológico. Quer dizer, ele está dizendo, se existisse um radar da ecologia, um radar ecológico, a gente era um pontinho de nada lá, insignificante, né? Nós éramos considerados, como ele diz aqui, criaturas marginais. Nossa espécie, Homo sapiens, já estava presente no palco do mundo, mas até então estivera apenas vivendo sua vidinha num canto da África. Não sabemos exatamente onde ou quando animais que podem ser classificados como Homo sapiens evoluíram pela primeira vez a partir de algum tipo anterior de humano. Mas a maioria dos cientistas concorda que há 150 mil anos a África Oriental estava povoada por sapiens que se pareciam exatamente como nós. Se um deles aparecesse em um necrotério moderno, o patologista local não notaria nada peculiar. Quer dizer, patologista é aquele cientista, né, médico, patologista, que trabalha no necrotério. Quando a pessoa morre, ele é que faz as investigações para saber como a pessoa morreu, por que a pessoa morreu, do que a pessoa morreu. E se aparecesse um Homo sapiens
num necrotério, o patologista não ia achar nenhuma diferença de nós de hoje, do ano 2024. Olha. Graças às bênçãos do fogo, eles tinham mandíbulas e dentes menores que seus ancestrais, ao passo que tinham cérebros enormes, iguais aos nossos em tamanho. Os cientistas também concordam que há cerca de 70 mil anos, sapiens da África Oriental se espalharam na Península Arábica e de lá rapidamente tomaram o território da Eurásia. Aí aparece aqui um mapa que diz o seguinte: o Homo sapiens conquista o globo. Por isso que é bom ter o livro, tá vendo? Dá para perceber o mapa aí, né? Lá na África Oriental, né? Quando o Homem sapiens chegou à Arábia, a maior parte da Eurásia já era ocupada por outros humanos. O que aconteceu com eles? Há duas teorias conflitantes. A teoria da miscigenação conta uma história de atração, de sexo e miscigenação. À medida que os imigrantes africanos se espalharam pelo mundo, eles procriaram com outras populações humanas. E as pessoas hoje são resultado dessa miscigenação, dessa mistura, né? Por exemplo, quando os sapiens chegaram ao Oriente Médio e à Europa, encontraram os neandertais. É assim que fala, né? Neandertais. Esses humanos eram mais musculosos, que nem eu assim, né? Esse músculo aqui, medonho aqui. Eram mais musculosos que os sapiens. Quer dizer, os anteriores ao Homo sapiens, os neandertais, eram mais musculosos. Tinham um cérebro maior e eram mais bem adaptados a climas frios. Usavam ferramentas de fogo, eram caçadores exímios e, ao que parece, cuidavam dos doentes e debilitados. Arqueólogos encontraram ossos de neandertais que viveram por muitos anos com várias deficiências físicas, indícios de que eram cuidados por seus parentes. Porque o que faz um arqueólogo? O arqueólogo descobre o passado, né? Procurando, cavucando a terra e tal, ele achava, né? Os arqueólogos achavam esqueletos, né? Ossadas, vamos dizer assim, de neandertais, que era anterior aos sapiens, né? Que eram anteriores aos sapiens, e pelo que eles encontravam, eles tinham deficiências físicas, né? Sei lá, faltava um pedaço de uma perna, sei lá. E isso era sinal de que os parentes cuidavam deles enquanto eles viviam, né? Os neandertais, muitas vezes, são retratados neandertais. Eu estou cismado com esse nome, será que eu estou falando certo? Neandertais. Os neandertais, muitas vezes, eram retratados em caricaturas como o arquetípico homem das cavernas, bruto e estúpido, mas indícios recentes mudaram essa imagem. Aí vem uma outra fotografia aqui, ó, que diz o seguinte: reconstrução especulativa de uma criança neandertal. As evidências genéticas indicam que pelo menos alguns neandertais podem ter tido pele e cabelos claros. Aqui. Isso é uma especulação, né? Certo? De acordo com a teoria da miscigenação,
Quando o Homo sapiens se espalhou por terras neandertais, os sapiens procriaram com neandertais, até que as duas populações se fundiram. Se isso for verdade, quer dizer que ele não tem certeza, né? Isso é uma das possibilidades que ele escreveu lá atrás. Existiam duas, ele está descrevendo uma, a mistura, a miscigenação, né? Se isso for verdade, então os eurasianos de hoje não são sapiens puros. São uma mistura de sapiens e neandertais. De forma semelhante, quando chegaram à Ásia Oriental, os sapiens se misturaram com os locais, Homo erectus, de forma que os chineses e coreanos são uma mistura de sapiens e homens e Homo erectus. Olha só que interessante. Quando os sapiens chegaram à Ásia Oriental, lá para o lado que ele fala aqui, chineses e coreanos, pela miscigenação, os sapiens se misturaram com os erectus. E aí deu o que deu, né? Deu essa mistura aí. A visão oposta, chamada de... isso foi uma visão, né? A miscigenação, né? É uma visão. A outra é a seguinte: a visão oposta, chamada de teoria da substituição, conta uma história muito diferente. Uma história de incompatibilidade, repulsa e talvez até mesmo genocídio. Sapiens e neandertais tinham anatomias diferentes e muito provavelmente hábitos de acasalamento e até mesmo odor corporal diferentes. Provavelmente tinham pouco interesse sexual uns pelos outros. Mesmo que um Romeu, Romeu aí, tadinho, mesmo que um Romeu neandertal e uma Julieta sapiens se apaixonassem, não poderiam produzir descendentes férteis, porque o abismo genético separando as duas populações já era intransponível. As duas populações teriam permanecido distintas, e quando os neandertais morreram ou foram mortos, seus genes teriam morrido com eles. Quer dizer, acabou, né? De acordo com essa teoria, sapiens, isso é uma outra teoria, não tem nada a ver com aquela outra da miscigenação, né? Lá os neandertais e os sapiens se casavam e provavelmente tinham descendentes, né? Aqui não. De acordo com essa teoria, sapiens substituíram todas as populações humanas anteriores sem se misturar com nenhuma delas. Nesse caso, a origem de todas as linhagens humanas existentes pode ser atribuída exclusivamente à África Oriental de 70 mil anos atrás. Fantástico, né? Fantástico. Muita coisa depende desse debate. De uma perspectiva evolutiva, 70 mil anos é um intervalo relativamente curto. Se a teoria da substituição estiver correta, todos os humanos existentes têm mais ou menos a mesma bagagem genética e as distinções raciais entre eles são desprezíveis. Mas, se a teoria da miscigenação estiver correta, aquela primeira, né? Da mistura, né? A teoria da mistura,
Pode muito bem haver entre africanos, europeus e asiáticas diferenças genéticas que remontam a centenas de milhares de anos atrás. Trata-se de uma dinamite política que poderia fornecer matéria-prima para teorias raciais explosivas. Nas últimas décadas, a teoria da substituição prevaleceu entre os cientistas. Tinha bases arqueológicas mais sólidas e eram politicamente mais corretas. Os cientistas não tinham desejo algum de abrir a caixa de Pandora do racismo ao afirmar a existência de uma diversidade genética significativa entre as populações humanas modernas. Mas isso terminou em 2010, quando foram publicados os resultados de um esforço de 4 anos para mapear o genoma dos neandertais. Geneticistas, aquele que é especializado em genética, né? Conseguiram coletar DNA intacto de fósseis de neandertais em quantidade suficiente para fazer uma comparação detalhada com o DNA de humanos contemporâneos. Olha só, que coisa fantástica. Os resultados desconcertaram a comunidade científica. Revelou-se que de 1 a 4% do DNA das populações modernas no Oriente Médio e na Europa são DNA de Neandertal. Quer dizer, houve miscigenação lá, bem lá atrás, houve miscigenação. Não é uma grande quantidade, mas é significante. Um segundo choque veio meses depois, quando foi mapeado o DNA extraído do dedo fossilizado de Denisova. Os resultados comprovaram que até 6% do DNA humano dos melanésios e dos aborígenes australianos modernos são DNA denisovano, da Denisova, né? Coisa fantástica, né? Se esses resultados forem válidos, e é importante ter em mente que estão sendo realizadas mais pesquisas que podem tanto corroborar quanto modificar essas conclusões, os defensores da teoria da miscigenação acertarem pelo menos alguns aspectos. Mas isso não significa que a teoria da substituição esteja completamente errada. Uma vez que os neandertais e os denisovanos contribuíram apenas com uma pequena proporção de DNA para o nosso genoma atual, é impossível falar de uma fusão entre os sapiens e outras espécies humanas. Embora as diferenças entre elas não fossem grandes o suficiente para evitar completamente a geração de descendentes férteis, eram suficientes para fazer que tais contatos fossem muito raros. Sendo assim, como devemos entender as relações biológicas entre sapiens, neandertais e denisovanos? Claramente não eram espécies completamente distintas, como são os cavalos e os jumentos. Por outro lado, não eram apenas populações diferentes da mesma espécie, como os bulldogs e os spaniels, né, que são dois tipos de cachorros, são da mesma espécie, são dois cachorros. Né? A realidade biológica não é em preto e branco. Há
também áreas cinza importantes. Quaisquer duas espécies que tenham evoluído em um único ancestral. Ó o gato lá, ó, ele não para. Sai daí, Zé! Sai daí! Ó. Com o tempo, as diferenças entre elas se acumularam até que elas seguiram caminhos evolutivos separados. Deve ter havido um ponto em que as duas populações já eram bem diferentes uma da outra, mas ainda capazes, em raras ocasiões, de ter relações sexuais e gerar descendentes férteis. Então houve mutação em mais um ou dois genes, e esse último fio que as conectava se perdeu para sempre. Ao que parece, há cerca de 50 mil anos, sapiens, neandertais e denisovanos se encontraram nesse limite. Eram espécies quase separadas, mas não totalmente. Como veremos no próximo capítulo, os sapiens já eram bem diferentes dos neandertais e dos denisovanos, não só em seu código genético e em seus traços físicos, como também sua capacidade cognitiva e habilidades sociais. Mas ainda era igualmente possível, em raras ocasiões, que um sapiens e um neandertal tivessem um filho. Portanto, as populações não se fundiram, mas alguns genes sortudos de neandertais pegaram uma carona no expresso sapiens. É um tanto perturbador e talvez fascinante pensar que nós, sapiens, possamos em algum momento ter tido relações sexuais com um animal de uma espécie diferente e gerado descendentes. Mas se neandertais, denisovanos e outras espécies humanas não simplesmente se miscigenaram com os sapiens, por que desapareceram? Uma possibilidade é que o Homo sapiens as levou à extinção. Imagine um bando de sapiens chegando a um vale nos Balcãs, onde os neandertais viviam há centenas de milhares de anos. Os recém-chegados começaram a caçar os cervos e a colher as nozes e as bagas que eram tradicionalmente a base alimentar dos neandertais. Os sapiens eram melhores caçadores e coletores, graças à superioridade de sua tecnologia e de suas habilidades sociais, de modo que se multiplicaram e se espalharam. Os neandertais, menos engenhosos, tinham cada vez mais dificuldades para se alimentar. Sua população definhou e pouco a pouco desapareceu, exceto talvez por um ou dois membros que se uniram a seus vizinhos sapiens. Outra possibilidade é que a competição por recursos tinha irrompido em violência e genocídio. Quer dizer, o pau quebrou, né? A tolerância não é uma marca registrada dos sapiens. Nos tempos modernos, uma pequena diferença em cor de pele, dialeto ou religião tem sido suficiente para levar um grupo de sapiens a tentar exterminar outro grupo. Os sapiens antigos teriam sido mais tolerantes para com uma espécie humana totalmente diferente? É bem possível que, quando os sapiens encontraram os neandertais, o resultado tinha sido primeira e mais significativa campanha de limpeza étnica da história. Se tem até hoje, né? Imagina aquele tempo, né? O que quer que tenha acontecido,
os neandertais e outras espécies humanas apresentam um dos grandes excessos da história. Imagine o que poderia ter acontecido se os neandertais ou denisovanos tivessem sobrevivido ao lado do Homo sapiens. Que tipos de cultura, sociedade e estrutura política teriam surgido em um mundo em que várias espécies humanas diferentes coexistissem? Como, por exemplo, as fés religiosas teriam se desenvolvido? O livro do Gênesis teria declarado que os neandertais, descendentes de Adão e Eva, Jesus teria morrido pelos pecados dos denisovanos, e o Corão teria reservado lugares no paraíso para todos os humanos corretos, independentemente da espécie? Os neandertais teriam recebido um lugar no sistema de castas hindu ou na vasta burocracia da China imperial? A Declaração da Independência dos Estados Unidos teria considerado como uma verdade evidente que todos os membros do gênero Homo foram criados iguais? Karl Marx teria instalado os trabalhadores de todas as espécies a se unirem? Ele está dizendo assim, como é que espécies, né, diferentes, né, neandertais, erectus, sapiens, e eles, né, não podiam se misturar, era difícil, a ciência não provou claramente isso ainda. Nos últimos 10.000 anos, o Homo sapiens esteve tão acostumado a ser a única espécie humana que é difícil para nós concebermos qualquer outra possibilidade. A ausência de irmãos ou irmãs torna fácil imaginar que somos o epítome da criação e que um cisma nos separa do resto do reino animal. Quando Charles Darwin sugeriu que o Homo sapiens era apenas mais uma espécie animal, as pessoas ficaram furiosas. Ainda hoje, muitos se recusam a acreditar nisso. Tem muita gente que não acredita no que o Charles Darwin defendeu, né? As teorias dele. Ele era um baita de um cientista. Rodou aí o mundo inteiro, eu acho. Veio até no Brasil, em muitos lugares, né? Ainda hoje, muitos se recusam a acreditar nisso. Se os neandertais tivessem sobrevivido, ainda conceberíamos a nós mesmos como uma criatura distinta? Talvez tenha sido exatamente por isso que nossos ancestrais eliminaram os neandertais. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. Fantástico isso, né? Se a culpa é dos sapiens ou não, o fato é que, tão logo eles chegavam a um novo local, a população nativa era extinta. Os últimos remanescentes do Homo soloenses datam de cerca de 50.000 anos atrás. O Homo denisova desapareceu logo depois. Os neandertais sumiram há cerca de 30.000 anos. Os últimos humanos diminutos desapareceram da Ilha das Flores, os anões, né? Há aproximadamente 12.000 anos. Deixaram para trás alguns ossos, ferramentas de pedra, uns poucos genes em nosso DNA e uma porção de perguntas sem resposta. Também deixaram a nós, Homo sapiens, a última espécie humana. Qual o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos instalar tão rapidamente
em tantos habitats diferentes e tão diversos em termos ecológicos? Como condenamos todas as outras espécies humanas ao esquecimento? Por que nem mesmo os neandertais fortes, de cérebro grande e resistentes ao frio, conseguiram sobreviver ao nosso ataque violento? O debate continua a se alastrar. A resposta mais provável é propriamente aquilo que torna o debate possível. O homem sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. A gente falava, né? Os sapiens tinham uma linguagem. Bom, terminou o capítulo O Animal Insignificante. O próximo capítulo chama-se A Árvore do Conhecimento. E a gente vai gravar no vídeo, começar a gravar esse capítulo no vídeo 6. Chama-se A Árvore do Conhecimento. Deixa eu anotar aqui, senão eu me perco. Espero que vocês tenham gostado. Comprem o livro e, por favor, ajuda o velho aí.